Ok, pessoal, está na hora de começar mais um Tecno Hour. Para o podcast de hoje eu consegui separar para vocês várias notícias da semana, agora a gente está conseguindo entrar de novo naquela sequenciazinha de uma vez por semana, então pelo menos agora eu não preciso mais ficar correndo no meio das notícias, então a gente já consegue ver um pouquinho mais de detalhe e também separei um monte de aplicações hoje para a gente dar uma olhada. Mas beleza, então antes da gente começar na parte de notícias, o que eu estava querendo também mostrar para vocês é o seguinte, eu tive dando uma olhadinha lá no iTunes, né, no nosso podcast, e eu vi que a gente está então em sétima posição do top podcasts de vídeo, da parte de tecnologia. Eu andei mexendo um pouquinho agora na parte de categorias, né, porque eu vi que a Apple lançou aquele novo programinha para vocês acessarem os podcasts, e eu vi que a gente não estava aparecendo lá em quase que nenhuma categoria. E aí eu fui descobrir que a única categoria que eu tenho é de Tech News. Então eu adicionei mais algumas categorias, pelo que eu entendi lá da Apple, dentro de mais alguns dias aí a gente deve começar a aparecer em outras categorias também. Mas independente disso, eu queria justamente ver se eu falava com vocês, a começar a implorar de novo para vocês online, porque eu vi que a gente está com 49 avaliações. Então, eu queria só atormentar vocês um pouquinho para pedir para quem está acompanhando o podcast para dar uma passadinha lá na nossa página pelo iTunes e fazer a avaliação. Se quiser deixar um comentário também, beleza, pode deixar um comentário, reclamação ou elogio. Dependendo aqui, eu vi que não tem muita coisa nova, senão eu poderia até pegar e ler aqui para vocês. Se vocês deixarem algum comentário lá interessante, eu posso comentar aqui no podcast na semana que vem. Mas principalmente, dá umas avaliaçõezinhas pra gente lá, né? Porque eu tô vendo que eu tô com 49 avaliações. Pô, um ano de podcast, a gente tem que chegar pelo menos ali nos 50, 60, 70 avaliações ali, pelo menos. Mas principalmente, chegar nos 50, né? Ficar parado no 49 ali, já tô vendo que tá uma semana parado nesse 49. Então quem puder, dá uma passada lá no iTunes, deixa pra gente lá algumas estrelinhas. Que é como a gente já diz, né? Então, podcast de graça, nosso pagamento é em estrelinha. Então, quem puder aparecer lá, eu agradeço. Beleza, então vamos partir direto para as notícias agora, para a gente ver que essa semana aconteceram algumas coisas interessantes, né? Algumas interessantes, algumas engraçadas, algumas meio trágicas. Primeira coisa aqui é o Google, né? Começou a entregar o Nexus 7. Bom, então na realidade esse daqui é uma notícia bem rápida, mais para comentar para vocês darem uma olhada depois no YouTube, que foi justamente os unboxings, né, do Nexus 7 que começaram a chegar aí, o Google começou a enviar para o pessoal. Então, e o mais engraçado de tudo foi que eles bolaram até esse videozinho aqui daí, de tão engraçado que estava ficando, porque uma coisa que é meio tradição dos Estados Unidos é fazer o unboxing, né? Ou seja, você recebe o equipamento novo e você, onde você estiver, você vai lá e grava a sua experiência com o produto ali, para pegar a expressão da pessoa quando viu pela primeira vez o produto. E o mais engraçado é que eles fizeram vários ao vivo, e aqui nessa compilação eles colocaram justamente todos os problemas que aconteceram durante esse unboxing, né? Então, todo mundo já tirando sarro do pessoal da Nexus aí, do Google / Asus, que fizeram uma caixa estupidamente difícil para tirar o equipamento para fazer o unboxing do equipamento. Mas beleza, isso daqui é uma notícia rápida só para vocês acompanharem aí. Quando vocês quiserem dar uma olhadinha, o link está lá no nosso site no tecnohour.com.br. Aí, continuando nas notícias que seriam, que eu não sei nem bem classificar se são trágicas ou se são engraçadas, né? Que é justamente a primeira notícia engraçada que eu vou ver para vocês referentes a patentes, né? Porque vocês sabem que eu não sou muito chegado a comentar patentes aqui no Tecnoaula. A gente já falou muito disso e cada hora parece que sai uma coisa diferente. Mas o que foi engraçado que apareceu essa semana foi o seguinte. A Apple, na realidade, ela tinha uma patente, né? Mais uma dessas brigas com a Samsung lá no Reino Unido, né? Lá na Inglaterra. E o que aconteceu foi o seguinte, o juiz pegou, né, avaliou lá toda a documentação, tudo mais, escutou os dois lados, e a conclusão foi, não dá para saber se o cara foi a favor ou contra da Apple, porque o que ele falou foi o seguinte, a Apple perdeu o caso, né, disse que a Samsung não estava copiando os aparelhos iOS, né, não estava copiando o iPad, na realidade, nesse caso, mas o que foi engraçado foi justamente o que mostra aí no destaque da notícia, né? Que disse que não, a Samsung não está copiando a Apple porque ela não é cool, né? Não é descolada o suficiente, não é legal o suficiente. Então isso daqui, ao mesmo tempo que é uma sentença contra, é uma sentença favorável à Apple, né? Ou seja, ele está dizendo que
embora ele vai dar perda de causa para a Apple e vai permitir que os tablets sejam vendidos lá no Reino Unido, ao mesmo tempo ele já deu um tremendo argumento de marketing aqui para a Apple, dizendo que a Samsung não copiou porque a Samsung não conseguiu ser legal o suficiente para copiar o design do iPad. Então essa foi uma notícia que correu em todos os programas de notícias nos Estados Unidos dessa semana, e eu tinha que comentar aqui também. Como follow-up, né, da parte séria disso daqui, o que acontece? Libera então a venda da Samsung lá do Galaxy Tab no Reino Unido, e parte da sentença também faz com que a Apple tenha que fazer o tipo de uma retratação lá no Reino Unido com relação a esse caso, que seria justamente a Apple vai ter que publicar em alguns jornais lá no Reino Unido e também no próprio site da Apple a informação dizendo que a Samsung não copiou o design do iPad. Então, isso daqui, outra notícia rápida aqui, vindo lá da Europa. Uma notícia que ainda está se desenrolando. Na realidade, agora, há uns 5 minutos atrás, eu estava acompanhando o meu Twitter, foi quando eu vi que oficialmente, então, aqui essa notícia aqui ainda era anterior, né? Então ela dizia que a Anatel irá proibir as vendas da TIM, Oi e Claro em vários estados. No caso, já saiu uma notícia uns 5 minutos atrás, mais ou menos, dizendo que essas operadoras estão proibidas de vender aparelhos celulares, em linhas celulares, né, em vários estados brasileiros. Então, para quem quiser depois acompanhar, pode dar uma olhadinha também no link, que tem lá a lista dos estados e tudo mais. Por que disso? Reclamações. O grande número de reclamações fez com que a Anatel resolvesse cancelar de vez, né, proibir de vez a venda até que essas operadoras consigam atingir algum tipo de nível mínimo de satisfação do consumidor. Outra notícia importante aqui da semana foi o lançamento do Office 2013. Na realidade foi um pré-lançamento, né, um pré-release que a Microsoft fez. Tem vários sites, eu vou deixar aqui para vocês os links para vocês poderem pegar depois no nosso blog, sobre os reviews todos que foram feitos. No geral, o pessoal achou o Office 2013 interessante. Mais uma vez, aquela história de ser um pouco mais evolucionário do que revolucionário. A interface ela ainda é muito parecida com a do Windows 7, né, do Office do 2011 ou 2010, né, seria a versão anterior. Eu não sei muito bem porque eu não uso o Office praticamente, eu só uso o Office para exportar documento. Mas a novidade aqui seria que ele está bem mais adaptável e um pouco mais amigável com a questão do tablet, né? Isso daí já era de se esperar uma vez com a estratégia que a Microsoft está seguindo do Windows Phone 8 e do Windows 8. Mas ainda tem várias críticas também. Na realidade, embora ele venha com praticamente tudo que já é conhecido do Office, então na realidade para quem está acostumado a usar não vai mudar muito, mas o pessoal ainda diz que ele é muito mais simples de ser usado através da interface de desktop, né? Até porque ele não é uma aplicação totalmente compatível com o sistema Metro, né? Então ele não é uma aplicação feita para o tablet. Embora ele esteja rodando no Windows 8, ele até é mais amigável para os dedos, né? Então você consegue ali, se você rodar como tablet, né, no formato full screen e tudo mais, ele dá mais espaçamento entre os botões, tudo mais, para você conseguir interagir de forma mais adequada com o toque. Mas ele não foi, eu diria que, otimizado para esse tipo de interação. No fundo, a minha opinião é que o pessoal vai continuar usando isso daqui como desktop. Se você parar para olhar o mesmo tipo de estratégia que foi seguida pela Apple com a adaptação do Notes, do Pages, do Numbers para o iPad, eles eliminaram um monte de funcionalidade e deixaram efetivamente o sistema otimizado para a interface de toques. Então você faz menos coisa do que você faria com a mesma aplicação se ela estivesse rodando no Mac, no sistema de janelas, mas pelo menos você tem uma experiência boa no formato de toque. A Microsoft, mais uma vez, resolveu fazer o que ela sempre faz, né? Ela simplesmente jogou tudo ali na tela do mesmo jeito, todas as funcionalidades, e ela vai tentar vender para todo mundo a ideia de que isso daí é uma maravilha, e no fundo, você vai continuar tendo uma aplicação de desktop. Provavelmente eles vão evoluir isso, eu diria que nas próximas versões de Office, eles devem conseguir chegar mais próximo aí de uma interface melhor, mas por enquanto é o que a gente vai ter. Saíram algumas notícias meio desencontradas já para a gente poder matar esse assunto. Algumas notícias que saíram logo, se eu não me engano, foram ontem ou anteontem, né? Falando isso, acho que nem hoje, só para quem está acompanhando, acho que eu não falei no começo do programa. Hoje a gente está gravando em 18 de julho de 2012.
Então, ontem ou anteontem eles saíram então com a notícia dizendo que ele rodaria em todas as plataformas, né? Rodaria em Windows, rodaria em Mac, mas isso daí, pelo que eu vi hoje de manhã, já não é verdade. Então, já saíram algumas notícias hoje desmentindo isso e dizendo que não, ele roda somente em plataforma Windows. O que ele vai trazer para o Mac vai ser um update do Office 2011 para Mac, que é o atual, né, que é que eu tenho aqui, por exemplo, que vai adaptar ao SkyDrive, que é justamente o grande aglutinador aí de toda a realidade. Eles adaptaram em conjunto com o que eles já tinham começado com o Office 365, onde basicamente você vai ter então como pegar e jogar todos os seus documentos para a rede. Agora, outro rumor, né, que o pessoal já está começando a mostrar por aqui, seria interessante para o pessoal de e-commerce, né? Isso daqui eu não consegui confirmar, na realidade eu não consegui averiguar praticamente nada ainda sobre essa informação, mas eu achei interessante pelo menos compartilhar com vocês. Se isso daqui se confirmar, a gente deve ter aí mais uma opção aí muito boa para o pessoal de comércio eletrônico daqui para frente. Então, se você trabalha com comércio eletrônico ou tem uma loja virtual, alguma coisa assim, vale a pena vocês ficarem de olho aqui nos lançamentos do Google, porque a princípio o Google vai lançar algum tipo de sistema de comparador de preço, parecido com o que seria o Buscapé para a gente hoje. E se vocês mexem com loja virtual, vocês sabem que as lojas virtuais elas precisam de, digamos assim, se adaptar para bolar um protocolo de forma a prover os dados para o Buscapé poder fazer a comparação. Esse mesmo tipo de informação precisará ser feito também para esse comparador do Google. Então, e justamente como o Google, pelo poder da marca que ele tem, né, se ele começar a incluir isso daqui dentro da própria pesquisa dele, deve realmente fazer uma tremenda diferença. Então, muita gente, eu diria que o Buscapé talvez esteja em maus lençóis aqui se ele não conseguir algum tipo de integração. Porque a tendência, eu diria, seria que se o Google conseguir ter um conjunto bem completo de itens, que todo mundo passe a usar o Google para fazer esse tipo de comparação também, ao invés de em sites especializados. E esse foi um leak, né, que saiu. Na realidade é aquela história, né? A Sony estava até agora negando e não falando nada sobre consoles de próxima geração e nada do gênero. E aí, o que acontece? Não, eu quero vender no Brasil. Ah, quer vender no Brasil? Então, meu amigo, foi mal, mas você precisa fazer a homologação desse produto. Não tem jeito, a gente vai ter que queimar um produtinho desse, jogar fora, quebrar, testar a parte de emissão de rádio e tudo mais, e você precisa mandar para a gente um modelo. E aí o que acontece? O relatório disso é público. Então, não adianta mais a Sony negar. Já existe um novo candidato aqui a PlayStation 3. Não dá para saber muita coisa pela avaliação que foi feita na Anatel. Então a gente já sabe que vão existir pelo menos 3 modelos, de 16 GB de disco, 256 GB e 500 GB. E ele tem uma carinha meio esquisitinha, parece ser bem mais fino do que o PlayStation 3 que a gente está acostumado. Não sei como isso daqui vai se chamar, mas, digamos assim, esse foi um equipamento que foi avaliado pela nossa Anatel aqui no Brasil e serviu de fonte de leak praticamente para o mundo inteiro essa semana, falando sobre os lançamentos da Sony na área de jogos. Para os developers Apple, né, essa notícia aqui foi uma notícia ruim que a gente teve essa semana, que foi então a descoberta ali de uma falha dentro do sistema de in-app purchases. Então, justamente aqueles aplicativos, né, que a gente geralmente deixa disponível gratuitamente na App Store e que depois o usuário pode vir e comprar mais itens, né? Geralmente compra roupas novas, compra bonequinhos novos ou superpoderes, coisas do gênero. Então, basicamente o que foi noticiado essa semana foi que um hacker russo conseguiu desenvolver um sistema para fazer o ataque, né, a essa aplicação, de forma a permitir que você compre em App Purchases gratuitamente. Então tem lá várias etapas, a Apple está brigando com isso daí até agora, já tentou derrubar o site do cara, derrubou, depois o cara voltou para um outro país, colocou de novo. Então essa é uma briga que está acontecendo, é uma briga internacional. A Apple provavelmente vai ter que fazer algum tipo de update no sistema de segurança deles, porque o esquema do ataque aqui é um ataque que é o que a gente costuma falar de ataque do homem do meio, que seria o seguinte: imagina que você tem um servidor da Apple aqui que faz a validação, faz a venda de App Purchase e tudo mais. E você tem aqui a aplicação do usuário, né, a aplicação que você está usando. E aí o que acontece? Essa aplicação manda dados para outra,
essa daqui processa e retorna um recibinho, né? Uma mensagenzinha dizendo para ela, olha, realmente, o usuário comprou, tudo mais, pode liberar o que você está usando aí. O que acontece? Eles colocaram um sisteminha no meio, né, que basicamente finge ser a Apple. Então, quando o usuário vem e faz uma compra, na realidade, ele acha que está falando com o servidor da Apple, mas ele passa a conversar com esse intermediário aqui, nesse meio do caminho. E aí o que vai acontecer? Esse intermediário aqui do meio do caminho, ele sempre retorna para você dizendo, ok, pode liberar que está comprado. Então, independente de você comprar ou não, a Apple, no caso, nem fica sabendo dessa história. Por quê? Porque ela não vai conseguir fazer a despesa no seu cartão, nada assim, então ela nunca é nem acionada. E esse servidorzinho aqui, o único papel dele é justamente dizer para a sua aplicação, olha, não, ele comprou, o recibinho está aqui, pode liberar. E aí a sua aplicação, que não está sabendo nada da história, vai lá e libera todos os recursos que o usuário está pedindo. Então, esse foi o tipo de ataque que foi feito. É um ataque que não é nem tão complicado pelos passos aqui que foram descritos, mas que a Apple hoje ainda está tendo um trabalhinho para resolver, justamente porque ela não tem acesso. A primeira coisa que ela tentou foi simplesmente tirar o cara do ar. Como ela não conseguiu fazer isso, ela vai acabar tentando, na realidade, não vai ter jeito, ela vai ter que mudar alguma coisa no protocolo dela para ela poder eliminar o problema do homem do meio. Eu não recomendo ninguém tentar fazer isso. Na realidade, isso daqui é uma coisa totalmente legal, isso daqui é efetivamente pirataria, tá? Mas é uma pirataria assim, você está inadvertidamente dando acesso ao cara a todos os seus dados, né? Uma vez que você está tentando fazer uma compra, seus dados estão indo para lá. A princípio ele não está pedindo dinheiro, não está pedindo nada, mas, sinceramente, a hora que um hacker, não sei se ele está sendo um lobo em pele de cordeiro, alguma coisa assim, mas a hora que alguém pegar e começar a pegar esses dados que estão sendo trafegados na rede, isso daí ainda pode dar muita dor de cabeça. Então eu não recomendaria para ninguém, você, para evitar uma cobrança de $1, entrar numa furada dessa. Mas está aí noticiado. Esperamos que talvez aí na semana que vem eu consiga dar uma notícia para vocês dizendo que já foi consertado tudo isso daqui. A gente teve o lançamento aí do preview do iOS 6, né, do Beta 3, então a gente acredita que deve estar quase lá para a gente conseguir fazer esse lançamento. Eu diria que a gente deve ter mais pelo menos 1 mês ou 2 meses até que a gente tenha o lançamento do iOS 6 oficial. Já o Mountain Lion, que eu deixei uma notícia aqui em algum lugar, o Mountain Lion a gente já está esperando que ele vai ser lançado agora já provavelmente na semana que vem. Então as expectativas já é para dia entre 23 e 25 de julho é quando a gente já está esperando esse lançamento. Por que isso? Porque a Apple acabou de lançar, né, o GM, né, que seria a Golden Master do CD, para todos os developers, para fazer os testes finais. Não vi na blogosfera nenhum tipo de Twitter, nada assim, dizendo que foi encontrado algum problema sério. Então tudo indica que o Mountain Lion deve estar chegando aí para a gente dentro de no máximo 2 semanas. Então, como eu já tinha feito até demonstração para vocês da semana passada, né, o que também ferveu bastante essa semana foi justamente o lançamento do Nexus 7, que, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, né, apesar dos problemas para conseguir abrir a caixa do Nexus 7, ele teve uma receptividade pela comunidade, em geral, muito boa. Então, realmente, inclusive a gente já teve até alguns leaks, até o New York Times já andou falando que a Apple tá para lançar efetivamente um tablet também de 7 polegadas para competir também nesse mercado. E realmente, eu não tenho mais dúvida, a Apple tem que lançar um produto desse. Se ela vai lançar ou não, não dá para saber, mas que ela tem que lançar, tem. Por quê? Porque faz toda a diferença do mundo você conseguir colocar esse tablet no seu bolso. Tá? Então, para quem não tem, hoje, na realidade, a única escolha que a gente tem, se a gente quiser comprar você vai ter 2 opções, você vai ter o Kindle e vai ter o Nexus, mas como eu estava falando, para mim a única escolha possível é o Nexus, porque daí você tem um tablet Android de verdade, né? O Kindle ele não é bem um tablet Android, ele é um aplicativo, ele é um device para você consumir mídia e basicamente consumir dados da Amazon, seja ler livros e tudo mais, ele é otimizado para isso. O Nexus, se você for comparar ponto a ponto, você vai ver que a especificação dele, inclusive, é estupidamente superior, inclusive, à do iPad, tá? A não ser pelo tamanho da tela.
Bom, eu diria que ele não é para ser seu único tablet. Na realidade, assim, a receptividade dele é excepcional. Eu não consigo mais viver sem. Mas o que acontece? Se você tiver que escolher um único tablet, eu ainda recomendo o iPad. Por quê? Porque nele você consegue consumir e produzir conteúdo. Todos os aplicativos que você tem já, como Pages, Numbers, aplicativos de Office, você já tem lá todos os conjuntos de capinhas para você poder trabalhar com teclado, junto, embutido, Bluetooth. Tudo isso daí, na minha opinião, somado ao tamanho da tela, acabam permitindo que você tenha uma experiência mais de produtividade com ele. Então, para levar para uma viagem, alguma coisa assim, eu ainda levaria o meu iPad. Já para o caso de pequenas coisas, por exemplo, se eu quiser ir para assistir uma aula, ou se eu quiser para fazer anotações numa aula, ou para fazer, sei lá, eu vou sair de moto e não quero levar mochila. Então, aí eu consigo levar o meu tablet Android aqui, o Nexus, e levar no bolso, cabe muito bem, ele funciona muito bem, consigo assistir vídeo. No meu caso aqui, o Nexus, tem duas falhas na realidade que eu vejo no Nexus. Ele não tem 3G, e a outra falha é a falta da câmera, da câmera para gravação de imagens. Ele tem uma câmera frontal para você fazer videoconferência, mas a câmera traseira ele não tem. Então, o que acontece? Ele é um dispositivo praticamente para você consumir. Então, você vai consumir vídeo. Então, se você vai para um hotel, se você vai para uma aula, algum lugar que o iPad acaba sendo mais trambolho de você carregar, você pode levar então um tablet de 7 polegadas, no caso o Nexus. Então essa seria a minha recomendação. E aqui, como eu falei para vocês na semana passada, é o grande calcanhar de Aquiles do Android, né? A questão das atualizações. Então essa matéria aqui é uma que veio do Tecnomundo, onde eles basicamente traziam uma lista de todos ou pelo menos todos os mais populares, né? Sistemas aí que rodam Android, né? O Galaxy Ace, WS, blá blá blá, Galaxy Tab, e a expectativa de quando eles devem receber o Jelly Beans. Na minha opinião, eu vou considerar o Android só depois que eles estiverem na Jelly Beans. Então, com uma visão de desenvolvedor, o mercado que eu gostaria de atingir é o que tiver o Jelly Beans para frente. Eu havia comentado na semana passada que o Google já tinha planejado, né, um kitzinho, né, para desenvolvimento das novas releases do Android para ser entregue para os fabricantes, para que os fabricantes comecem a atualizar mais rápido o sistema operacional dos aparelhos que eles lançaram. Então, isso para mim é a minha grande esperança. Por que eu digo que para mim eu considero o Android somente a partir do Jelly Beans? Por quê? Justamente porque eu quero ver, no ano que vem, eu quero analisar e chegar aqui, por exemplo, uma listagem como essa que o Tecmundo fez, para avaliar e saber, efetivamente, eles conseguiram fazer esse upgrade? Sei lá qual vai ser a próxima versão do Android que vai ser lançada, mas para essa próxima release, quantos aparelhos efetivamente migraram para essa release logo no lançamento, por exemplo, ou mesmo 1 mês, 2 meses depois do lançamento? Esperar 6 meses para mim é ridículo. Não faz sentido nenhum um aparelho que demore 6 meses para chegar numa versão final do sistema operacional. Então, e aí o que vai acontecer? Para mim a continha vai ser básica. Não adianta nada o Google chegar para mim e falar, não, igual outra notícia que apareceu essa semana, eles têm agora quase 52% do mercado americano. Beleza, mas sinceramente, se a última vez que eu verifiquei, 60% disso estava rodando Gingerbread, a versão 2.3 do Android. Para mim, esse daí não é mercado. Eu não considero esse pessoal mercado para aplicativos móveis. Então, o que eu quero ver daqui a 6 meses é conseguir olhar esse mesmo gráfico e validar e perceber, olha, quantas pessoas estão no Jelly Beans? Se ele me falar tem 10 milhões de pessoas no Jelly Beans, beleza, esse eu considero meu mercado. Por quê? Porque a impressão que eu tenho é que se o Google efetivamente conseguir fazer o que ele quer, do Jelly Beans para qualquer que seja a próxima versão, esses upgrades, esse pessoal deve conseguir chegar mais longe. Eles devem conseguir chegar mais rápido nessas últimas versões e vão conseguir fazer os upgrades. Se isso acontecer, aí eu começo a dizer que o mercado do Android está começando a crescer. Agora, desenvolver para antes do Jelly Beans, sinceramente, eu pessoalmente não vejo vantagem nenhuma. Obviamente que vai ter sempre alguém querendo contratar vocês para fazer isso. Por quê? Porque é a grande fatia do mercado. Na realidade,
Se você olhar tudo que você tem, vai ser lá, sei lá, se o Android tem 100 milhões de aparelhos, 50 e poucos ou 60 vão ser de Gingerbread ainda. Então, para mim, pessoalmente, esse não é meu mercado ainda. Mas vale a pena a gente acompanhar e eu tenho esperança que dentro de 2 anos a gente consegue chegar lá se tudo der certo para o Google. Por que eu digo 2 anos? Porque esse kit de desenvolvimento foi lançado no Google I/O algumas semanas atrás. Então, agora a gente vai ver os primeiros upgrades ainda meio quebrados, meio capengas ainda chegando no Jelly Beans. Mas a próxima versão, depois do Jelly Beans, não vai ter desculpa. Aí, se o Google fez o trabalho direitinho, se ele conseguiu convencer os parceiros direitinho a usar esse kit de novo desenvolvimento e tudo mais, não é para a gente demorar mais do que 1-2 meses no ano que vem para ter upgrade novamente. E no outro tem que demorar menos ainda. Se isso acontecer, aí eu digo, olha, o Google estava certo, fez uma boa estratégia e vai ganhar essa guerra. Agora, se isso não acontecer, aí realmente o Android vai continuar sendo aquela plataforma meio Frankenstein, que ele domina o mundo inteiro. Vou chamar ele de plataforma zumbi, né? Porque o zumbi nunca morre. Então, vai dominar o mundo inteiro, vai chegar a falar, não, 90% dos telefones do mundo são Android, mas a última versão tem 2, qualquer coisa por cento. Então, eu tenho esperança de que isso vai acontecer, até porque o Jelly Beans está merecendo isso. Eu gostei muito da plataforma nova, estou começando a desenvolver para ela agora, e no mínimo eu vou aprender a trabalhar com essa plataforma. Se eu vou usar isso depois mais para frente ou não, a gente vai ver quando os resultados chegarem. Outra notícia que revoltou os brasileiros foi justamente o lançamento, entre aspas, né, do iPad com produção nacional. Então, eu mesmo cheguei a noticiar para vocês, acho que ainda foi no fim do ano passado, alguma coisa assim, dizendo que a expectativa era de uma baixa de preço, né, quando esses tablets começassem a ser produzidos localmente, de algo em torno de 30%. E eu não estava mentindo, na realidade, se a gente parar para ver depois dessas notícias aqui, vocês vão ver que o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia estava prevendo esse tipo de baixa de preço. Mas, surpresa, surpresa, o que aconteceu? Não teve rebaixamento nos preços. Então, você já tem algumas lojas aqui, algumas cadeias de loja, vendendo o tablet lá, já o iPad, com os dizeres lá de fabricados no Brasil. Na realidade, ele costuma dizer atrás que ele é feito design na Califórnia e fabricado na China. Agora vocês vão ver projetado na Califórnia, produzido no Brasil. Então vocês já conseguem comprar o iPad já nacional, mas, surpresa, surpresa, está no mesmo preço. E é aquela história. Não tem muito o que justificar. Na realidade, a expectativa gostaríamos de ter um iPad mais barato. O que provavelmente vai acabar fazendo esse preço cair mais à frente vai ser justamente a possibilidade de ter uma concorrência maior. Porque os outros tablets vão começar todos a ser produzidos também no Brasil. Vamos ver se isso daí vai sensibilizar a Apple ou não. Porque a gente também tem que pensar na velha lei de oferta e procura, né? Na verdade, o que acontece? Se no preço que está, você praticamente não acha iPad para ser vendido, então é porque tem muito mais procura do que oferta. Então, enquanto isso estiver acontecendo, não teria motivo algum para a Apple diminuir o preço do iPad dela. A última notícia que eu vou passar hoje, para a gente poder passar para a parte de demonstrações, é justamente uma notícia ainda importante para quem tem e-mail do Yahoo. Houve um ataque no banco de dados do Yahoo e foram roubadas algo em torno de 400 mil contas, né? Ou seja, eles conseguiram acessar mais ou menos 400 mil contas de e-mail com acesso a senha e tudo mais. Eu diria que, a menos que você seja um dinossauro como eu, que na realidade, na época que eu criei o meu primeiro e-mail, lá em 1990 e alguma coisa, o Yahoo era o serviço mais popular e desde então eu criei meu e-mail lá e praticamente usei pela vida inteira meu e-mail. Então isso daí para mim, o meu e-mail principal acaba sendo do Yahoo. E aí o que acontece? Se você é um desses também que tem conta no Yahoo, tem esse site aqui que justamente já facilita também para você procurar e descobrir se a sua senha foi ou não vazada. Então, principalmente se é a mesma senha que você usa para vários serviços diferentes, vale a pena você dar uma olhadinha lá no nosso site, no tecnoaura.com.br, procurar por essa matéria aqui do Yahoo e dar uma olhadinha para ver se sua senha não foi roubada.
Graças a Deus a minha não foi, então eu estou tranquilo nesse caso. Mas se você teve a sua senha roubada lá do Yahoo, então vale a pena você dar uma olhadinha e começar a trocar e fazer a atualização de todos os seus outros sites. Beleza, então por hoje a parte de notícias acho que a gente pode encerrar. Teve bastante coisa que eu acabei deixando aqui de fora, mas que vocês podem procurar depois no nosso site para continuar, né? Teve o robô lá com feições humanas, teve a questão aqui, uma análise bem rápida que o pessoal fez para o gerenciamento de memória do Android. Se eu fosse ficar falando disso daqui, eu ia acabar falando mais uns 20 minutos, porque isso daqui tem a ver com o sistema de segurança. Vale a pena vocês darem uma olhadinha depois para quem se interessa. Mas, no geral, foi isso daí que aconteceu de importante essa semana. Beleza, então para a gente começar, vou começar com as aplicações aqui de software, depois eu encerro com o drone. Trazer então aqui a tela do primeiro aplicativo. Então, o que eu queria mostrar para vocês é um aplicativo que ele foi desenvolvido especificamente para iPhone. Então ele não tem uma versão de iPad, mas ele se estica bem aqui para funcionar no iPad se a gente precisar. O que esse aplicativo faz? Eu falei para vocês que eu ia fazer um aplicativo hoje bem visual, né? Ele chama o Action Movie FX. Como é que eu fiquei sabendo desse aplicativo? Esse aplicativo apareceu para mim justamente quando eu estava lá no WWDC ainda. Foi uma das apresentações daquelas de hora do almoço que eu comentei com vocês, que ele foi o aplicativo desenvolvido pela Bad Robot, né, que é a empresa do J.J. Abrams, que é uma ideia extremamente interessante. Ele traz, na realidade, efeitos especiais de cinema para você poder colocar nos seus vídeos caseiros e tudo mais que você faz ali em tempo real com o iPad. Hoje mesmo, eu coloquei vários hoje no Facebook, a hora que eu estava testando essa aplicação, justamente porque eu achei bastante interessante. O melhor de tudo é que ela é uma versão gratuita. Essa é uma aplicação exclusivamente desenvolvida para o iPhone, mas eu percebi que teve um desenvolvedor Android, né, um outro estúdio que não tem nada a ver com esse que desenvolveu aqui, nada a ver com o Bad Robot, que desenvolveu uma versão também muito parecida com essa aplicação para Android. Então eu tenho aqui as duas, eu passo as duas, os links vão estar lá para vocês lá no site. Então o que essa aplicação faz? Ela faz o seguinte, então vamos lá. Vocês não devem estar escutando o efeito sonoro dela, porque eu não estou gravando aqui, mas ela tem um efeito sonoro já de música mesmo, de trilha de ação e tudo mais. E eu falei para vocês, ela é uma aplicação gratuita. Então quando você baixa, você vai ter acesso já a um conjuntinho de efeitos especiais. Então você tem aqui 4 efeitos especiais para você usar. E, obviamente, o pessoal não é bobo nem nada, eles podem comprar mais efeitos especiais. Então eles têm aqui a lojinha, né, para in-app purchases, onde você pode escolher os pacotinhos aqui com várias cenas diferentes para você poder comprar. Então, por enquanto não vou comprar nada, mas eu quero mostrar para vocês a ideia e como é que ele funciona. A ideia é a seguinte, imagina que você vai estar rodando no iPhone, acho que até por isso que deve ter sido feito com forma exclusiva, justamente porque ele usa a própria câmera do iPhone para você, já grava a imagem e já aplica o efeito. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui um efeito de ataque de míssil. O que é legal é justamente assim, ele já te dá uma noção muito boa da tela, então você pode ver que tem o tipo de uma mirazinha ali, né, que é onde você pode ver que é onde o efeito vai acontecer. E basicamente isso que vocês estão vendo aqui na tela é exatamente o que vai acontecer no seu vídeo. Por que é importante essa pré-visualização? Esse, na realidade, é um dos defeitos que eu vi na aplicação para Android. No Android, ele não tem essa pré-visualização aqui. Eles tentaram copiar a aplicação praticamente inteira, mas essa visualização aqui eles não colocaram. Isso daqui é importante por quê? Porque aqui é o que dá para você a ideia de como que você vai organizar os seus elementos na vida real, né, no seu vídeo, para que ele fique legal aqui na tela. Então você está vendo que bem em cima dessa mira é onde a explosão vai acontecer. Então, tendo isso em mente, o que vai acontecer? Você vem aqui e aperta o Start, ele vai carregar a sua câmera e você vai ter que fazer então a gravação. Tá, então eu vou fazer o quê? Eu vou apontar aqui a minha mira, vocês podem ver que a mira é a mesma mira lá que a gente tinha na referência do Live Preview. Eu tenho aqui, então eu levo essa mirazinha lá para meu... Pode ser time capsule? Não, vou fazer aqui o meu HD externo. Então, vai ficar horrível, né? Mas depois eu mostro alguns que eu fiz agora na parte da tarde que ficaram bem legais. Então eu coloco lá a mira, eu sei onde que o míssil vai cair, faço a gravação. Vocês podem ver que ele fica
piscando, um cursorzinho meio vermelho na lateral, acredito que deve dar para vocês verem aí o que está acontecendo. Eu tenho que gravar no mínimo 5 segundos, e aí a partir daí então eu posso dar um stop, e ele vai me levar para a parte de edição. A parte de edição ele me dá justamente o vídeo que eu gravei, e eu posso escorregar aqui o efeito especial onde eu quero que apareça. Essa bolinha vermelha que vocês veem aqui é justamente o início do efeito especial. Então, isso daqui para que serve? É justamente para a hora que você, por exemplo, vai pedir para uma pessoa sair correndo na rua. Aí você vê exatamente no ponto em que você quer que o efeito especial aconteça. Seria, sei lá, quando a pessoa se agachar, alguma coisa assim. E você, a partir dali, então, solta a bolinha vermelha, e a partir dali onde vai acontecer. Com isso eu aperto OK, e ele vai começar a renderizar então o filme. Essa renderização pode demorar um pouquinho. A parte boa é que no iPhone a renderização é estupidamente mais rápida do que no Android, para fazer praticamente o mesmo efeito. Então o pessoal do iPhone saiu na vantagem nessa parte. Mas aqui está quase acabando. Então aqui ele já me deu o vídeo com o efeito. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui, dou um play, vocês vão ver ele tocando. Pronto. Acabei de destruir então o meu hard drive externo. Então, o efeito aqui na demonstração ficou ruinzinho, né? Mas eu posso mostrar para vocês agora alguns efeitos que eu fiz agora pela parte da tarde. Então, e o legal disso tudo é que você pega, faz isso daqui em 5, 2, na realidade não vou nem dizer 5, vou dizer 1 minuto você consegue fazer isso. E uma vez que o vídeo já está aqui montado, facilmente eu posso vir e mandar ele compartilhar esse vídeo. E eu compartilho no Facebook, posso gravar no e-mail e posso gravar na própria aplicaçãozinha de câmera nativa, né, para eu poder depois jogar para algum outro aplicativo. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho alguns vídeos que eu fiz hoje. Okay, então esse daqui foi um videozinho feito em 30 segundos, praticamente, usando aquele efeito do foguete, né? Vamos dar uma olhadinha já com o efeito sonoro, já para vocês avaliarem. Então, mais um videozinho feito em 20 segundos. Então, para eu não ficar aqui daí a noite inteira mostrando para vocês só os vídeos que eu fiz com essa aplicação, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada nesse último, que dá para vocês até notarem que o efeito em si, ele é de fundo transparente. Então você consegue mesclar ele muito bem com o fundo da tela. Que no caso, reparem que vai ter um carro passando depois, bem na sequência do evento. Tá, acho que eu já explodi gente demais aqui para a edição de hoje do Tecno-Hour, né? Então agora eu vou mostrar para vocês rapidinho a versão para Android, que na realidade é muito parecido, mas como eu disse, não é o mesmo grupo de desenvolvedores, não é o mesmo estúdio. Então eles fizeram uma aplicação, na minha opinião, praticamente tentaram fazer uma cópia da versão que existe para iPhone, porque eles viram que existia um mercado para isso. No Android ele se chama então Ultimate Special Effects, né? Vocês podem ver que a tela é muito parecida, né? Você tem que apertar também do mesmo jeito o botãozinho de Start. Os efeitos eles vão ser um pouco diferentes. Na realidade eles pegaram os efeitos principais e usaram os mesmos. Então você tem aqui o efeito do míssil, você tem o efeito do carro caindo. E você tem alguns efeitos diferentes também. Você tem aqui um de avião e tem um de Tiranossauro Rex. Na minha opinião, os mais aproveitáveis aqui no caso dessa aplicação do Android são justamente a do míssil e a do carro, porque eles são diferentes do iPhone, mas eles ainda se adaptam bem ao seu filme. Esses outros aqui, na minha opinião, não ficou tão interessante não quando eu tentei gravar. A parte ruim é que, embora eles deixem aqui essa última opção aqui como More Effects, né, to come, na realidade eu não vi, eles não têm uma lojinha ainda de in-app purchases igual a do iPhone, então você está mesmo limitado só a esses 4 aqui. Então para vocês verem aqui rapidinho, que é muito parecido, vou escolher por exemplo o do carro,
Aí ele me dá lá aquele meu desenhinho, como eu falei para vocês, só que o que eu não gostei que eu falei lá? É justamente que ele não te dá o live preview aqui, ele só dá um desenhinho dizendo onde está a câmera. E eu aperto Action. Então vou filmar aqui minha time capsule aqui, pegando um raio, vamos lá, pegando um carro. Então eu gravo lá pelos 5 segundos, que é o que ele pede para gravar no mínimo. Você pode ver que até a barrazinha, né, o vermelhinho é igual. Então eles realmente tentaram fazer muito parecido mesmo com o do iPhone. Então aqui está a telinha para você, da mesma forma, conseguir ajustar aonde que você quer na tela aqui que ele apareça. Então se você vai acompanhando aqui, na realidade você vai andando dentro do seu filme, né? Que é justamente para você imaginar de onde começa o efeito. Uma vez feito isso, ok, e ele faz o processamento. Outra coisa que eu percebi também é que aqui no Nexus, no Galaxy Nexus, o render dele é um pouco mais lento também do que o do iPhone. Então eu provavelmente vou avançar esse pedaço aqui do Techno Hour. Ok? Encerrado então o render. O que a gente precisa fazer então é simplesmente apertar o play e a gente vê agora o carro pulando e aí a gente consegue ver então o carro passando por cima da time capsule. Como eu falei para vocês, essa seria a opção melhor que eu consegui encontrar para esse tipo de aplicativo dentro do Android. Então, no caso, os dois aplicativos para fazer o download são gratuitos, tanto no Android quanto no iPhone. E a vantagem do iPhone é que ele consegue então depois colocar mais efeitos através de in-app purchases, ok? Bom, então agora a gente pode pegar e mostrar o drone, né? Que é o meu brinquedinho da vez agora, né? Na realidade eu estou babando mesmo em cima desse equipamento que eu trouxe dos Estados Unidos agora. Então, deixa eu pegar ele aqui para vocês e a gente já faz a demonstração. Bom, é complicado ter que trabalhar com escritório improvisado aqui para o Techno Hour, né? Já que eu não consegui fazer meu escritório ainda na casa nova. Mas essa daqui é a caixa do drone, tá? Então vocês podem ver que é um desafio trazer ele para o Brasil, né? Até porque ele é frágil, então eu não recomendaria para ninguém tentar tirar ele da caixa para trazer na mala, alguma coisa assim. Então realmente vale a pena pegar e trazer como... O que eu fiz para trazer foi, eu reforcei essa caixa toda aqui e despachei a própria caixa no avião. Então, só uma dica de viagem. E o que é o drone? Vocês podem ver que a versão que eu tenho aqui é a versão 2.0. Então, esse equipamento foi lançado, na realidade acredito que foi no ano passado. E a primeira versão dele já era legal pra caramba, eu já estava com a ideia de comprar ele já desde a primeira versão. Mas ele lançou essa segunda versão, acredito que há alguns meses atrás, acho que uns 2 meses atrás. Tanto é que foi relativamente difícil, inclusive, conseguir comprar essa versão lá nos Estados Unidos. Ela não estava disponível online praticamente em lugar nenhum. Então eu tentei na Amazon, tentei no próprio site deles. O mínimo de tempo de espera para essa versão seria algo em torno de 1 mês, que como eu não ia ficar lá tempo suficiente nos Estados Unidos, eu tive que sair correndo atrás de lojas físicas para poder comprar esse aparelho. Então, eu acabei comprando na Barnes & Noble, acabei chegando lá falando, olha, eu preciso fazer a compra, eu compro online e vou buscar na loja. Aí eu consegui encontrar e fui até lá. Na realidade, eu acho que talvez até teria sido até mais fácil depois, porque eu vi que o pessoal da Drone foi fazer várias apresentações lá no Google I.O. Eu não sei se eles estavam vendendo ou não os drones lá, mas eles tinham pelo menos umas 8, 9 caixas lá de drone lá. Então talvez eu até tivesse conseguido comprar no Google I.O., mas na dúvida eu acabei comprando antes. E o drone, o que ele é? Ele nada mais é do que um helicóptero, né? Na realidade, sei lá, o Aramis, né, que eu sempre acompanho ele no Twitter, que gosta de trabalhar, de mexer com helicóptero, né, de brincar com os helicópteros dele, vai achar que eu estou ficando maluco. Mas, no fundo, o que acontece? Tem aquele helicóptero, né, que você consegue comprar, que você controla com controle remoto, que é... Eu acho que quem consegue fazer aquilo lá funcionar é um enviado de Deus, alguma coisa do gênero, porque eu nunca consegui fazer o meu voar por mais que 1 minuto. E, para mim, a grande vantagem do drone foi o quê? Foi justamente o fato dele trabalhar já estabilizado. Então, deixa eu mostrar ele aqui. Isso daqui é o que vocês tiram quando vocês tiram o drone da caixa. Então, basicamente é isso daqui que vocês vão ver tirando da caixa. E o que ele faz? Ele, na realidade, vocês podem ver que ele tem 4 hélices, né?
e ele usa essas hélices então para planar. Então ele seria próximo de um helicóptero, mas a grande vantagem é que ele é estupidamente mais simples de ser controlado do que um helicóptero. Então já começa, a primeira vantagem para mim foi essa, né? Porque eu não posso mais passar vergonha tentando fazer o helicóptero funcionar. E como é que ele se estabiliza sozinho? Na realidade ele tem um conjunto de acelerômetros. Então da mesma forma que você tem no seu aparelho celular, né, que você tem um acelerômetro para você poder brincar de corrida e tudo mais, aqui ele tem também acelerômetros dentro do sistema dele. E os acelerômetros, na realidade, é o que acabam controlando sozinho o aparelho. Então, quando você liga, ele sai voando, eu vou ligar para vocês, e basicamente ele fica parado no ar. Então ele sobe lá a uma altura de mais ou menos 1 metro e fica ali paradinho. E aí começam as diferenças de um helicóptero tradicional, né? Porque o que acontece? Primeiro que ele já vai lá, fica paradinho, eu tenho certeza que o Aramis consegue fazer isso, mas no meu caso eu não conseguiria, com ele eu consigo. E aí, o que mais que acontece? Então eu vou tirar aqui a capa para vocês conhecerem melhor o drone. Então essa capa aqui que vocês estão vendo, na realidade é basicamente isopor. Então ela tem uma conexão por ímã aqui na parte de trás. Eu consigo pegar então, remover, puxar para frente. E aqui na realidade está o conjunto principal do drone. Então vocês podem ver aqui as hélices, o motor e toda a parte de controle dele fica dentro dessa carcaça aqui. Tem vários vídeos na internet explicando como é que você desmonta isso, como é que você arruma e tudo mais, troca peças. Graças a Deus eu não precisei fazer nada disso ainda. Mas aqui é o compartimento. Aqui vocês podem ver o compartimento bem no centro, é o compartimento para colocar bateria. A única reclamação que eu tenho do drone é que a bateria ela dura somente 10 minutos, então é a única reclamação que eu tenho. A novidade que apareceu na versão 2.0 foi justamente esse conectorzinho aqui, bem aqui no meio, que não sei se vocês conseguem ver, mas que ele é uma porta USB. Então, o que acontece? Eu consigo plugar um memory stick ali dentro, e aí o drone começa a fazer a gravação de vídeo dentro do meu USB. E aí vídeo, eu não comentei nada sobre vídeo com vocês ainda. Vídeo foi justamente a evolução do drone da versão 1.0 para a versão 2.0. 1.0 já tinha uma câmera. Se vocês olharem aqui bem a pontinha, essa é a câmera que vem no drone. E a diferença é que você tinha uma câmera, e agora eu não vou saber dizer com certeza, não sei se era VGA na versão 1.0, mas que na versão 2.0 ela é Full HD. Então eu consigo fazer imagens Full HD com esse aparelho. Então, e ele tem uma câmera frontal, que é a Full HD, e ele tem uma VGA bem aqui na barriga, que é bem aqui, nesse pedacinho aqui, bem no fundinho. Para que serve essa da barriga? Você consegue gravar vídeo com as duas. Na realidade, você consegue no controle, você muda qual é a câmera que está filmando ali, qual é a fonte de vídeo. Mas no fundo, essa daqui de baixo, ela é mais usada para você poder fazer aterrissagem. Então o que acontece? Você está lá com ele planando em algum lugar, vendo o que você está vendo lá, o que você está fazendo na filmagem, e aí você vai querer aterrissar em um lugar muito específico. É quando você muda a visão que você tem então para a câmera da barriga, e aí você sabe exatamente onde você está pousando. Então, esses são os principais recursos aí do drone. E ele vem com um segundo... uma segunda carcaça, na realidade, que você pode colocar que ele fica um pouquinho mais leve, né? E com um pouco menos de resistência. Como é que funciona? Está aqui, mesma coisa. Então, pego aqui, plugo, e aqui eu tenho um novo skin para o drone. Qual a diferença dessa carcaça para outra? É o seguinte, vocês podem ver que essa carcaça aqui ela não protege as hélices. Então, a recomendação seria que essa carcaça seja usada para ambiente externo. Então, se você vai fazer num campo, alguma coisa assim, você usa essa daqui. Por quê? Porque dela também tem menos resistência ao vento. Então, você vai conseguir ter uma estabilidade melhor. Aquela outra carcaça seria para uso interno. Então, eu poderia fazer o quê? Eu, vira e mexe, estou brincando com esse aparelhinho aqui dentro de casa. Então, para você não ter o perigo de acabar acertando a hélice em alguma coisa, né? E não só quebrando a hélice, mas às vezes, por exemplo, batendo uma pessoa, alguma coisa assim, para não ter o perigo de machucar essa pessoa, então você tem aquela armadura externa, né? Que você tem aqui que justamente protege todo o ambiente externo da hélice. Então, para ambientes mais fechados, vale a pena você usar aquela outra carcaça.
Então, do ponto de vista técnico, eu não sou um grande aeronauta, então eu não vou conseguir dizer para vocês muito bem as forças dinâmicas que estão acontecendo aqui. Mas, do ponto de vista de técnico e do que ele está aparecendo aqui, isso é o drone. A bateria dele está aqui, então ele vem com um carregador aqui de bateria. A bateria, então, ela se prende aqui. Como eu falei para vocês, essa é a única parte ruim. Ela só funciona por 10 minutos. E geralmente você vai precisar carregar em torno de 1h30 para ela te dar depois 10 minutos de diversão. Então, eu sinceramente me arrependi de não ter comprado outra bateria. Mas 10 minutos é um tempo legal, não é também uma coisa ruim não. Mas é que às vezes você quer fazer alguma coisinha a mais e acabou, não tem jeito. Tem que voltar e botar ela para carregar. Ela vem com adaptadores universais aqui. Isso eles já pensaram já de forma interessante. Que é... eu consigo tirar esse plugzinho, né? Então aqui eu estou usando o que dá para o Fornamato aqui do brasileiro. Mas eu tenho uma caixinha cheia de adaptadores aqui. Pode ser usado no mundo inteiro isso daqui, então vários outros adaptadores aqui para poder fazer o carregamento da bateria. Agora, mostrar para vocês como é que ele funciona, né? Vamos ver as imagens que ele faz. Ah, sim, e o detalhe, o controle remoto dele é o seu próprio smartphone. Então eu tenho versões dele tanto para o iPhone quanto para o Android. Então isso é o que a gente vai ver agora. Trazer aqui a câmera um pouquinho mais para baixo, para vocês poderem ver a hora que ele sair voando. Como é que funciona então? Como eu falei para vocês, ele não tem um controle remoto. O controle remoto é o próprio smartphone. Como que vai fazer então a comunicação do smartphone com o drone? A comunicação é simples. Dentro daquela carcaça dele, ele tem também um sisteminha de rede sem fio. Então é Wi-Fi. Então o que acontece? Quando ele está ligado, na realidade ele criou uma rede própria. E vocês veem aqui que existe uma rede chamada AirDrone. É a segunda rede, não sei se vocês vão conseguir ver por causa do foco, mas a segunda rede que eu tenho aqui é uma rede chamada AirDrone 2. Então essa rede é a rede que foi criada pelo aparelho, pelo drone. Então com isso eu me conecto nessa rede, já consegui o endereço IP, está funcionando direitinho já. A partir desse momento eu consigo pegar e abrir a aplicação, que é uma aplicação gratuita que eles deixam tanto no Google Play quanto lá na App Store, que é a aplicação Free Flight. É AR Free Flight. E para quem quiser experimentar o drone, existem vários aplicativinhos que eles deixaram lá também, que são de demonstração ou de simulador. Então você pode simular como se você estivesse controlando um drone de verdade para você saber como é que isso funciona. E além disso, eles têm uma API. Então essa que foi também outra parte do meu interesse para pegar o drone. Que foi justamente, eles têm uma API, uma biblioteca para você desenvolver aplicações tanto Android quanto iPhone para controlar o drone de forma automatizada, né? Então você pode bolar rotinas, missões e tudo mais que você pode controlar ali. Então várias pessoas já fizeram jogos já em cima disso. Então tem várias aplicações na App Store para você baixar que usa o drone. Bom, para eu poder mostrar aqui a demonstração para vocês com tudo ao mesmo tempo na tela, eu vou ter que improvisar aqui um layout diferente aqui de vídeo. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, então eu estou com uma câmera aqui portátil que eu quero mostrar para vocês a aplicação Android. Vamos lá. Então essa daqui é a carinha da aplicação que eu vou usar para fazer o controle. Então eu já estou com esse aparelho então conectado na rede do drone, dando tudo certo aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele fazer o take-off. Que já preparou. Então, aqui o que vocês vão ver? Vocês podem ver que a tela que eu estou vendo aqui já é, na realidade, o meu pé aqui. Que eu estou aqui embaixo, por quê? Porque eu estou vendo justamente a câmera do drone. Então, como é que vai funcionar aqui? Vamos ver. Dando tudo certo, se eu colocar ele para voar, aperto Land, Take Off.
perceber, nunca façam isso que eu estou fazendo. Bom, para começar, nunca façam isso que eu fiz. Nunca tentem fazer ele voar num espaço tão pequeno como esse daqui. Mas o que eu quis mostrar para vocês, então, são justamente os recursos que ele oferece. Deixa eu voltar aqui na câmera para vocês verem Vocês viram um pequeno bowl de demonstração, eu vou colocar depois alguns vídeos que eu fiz no ambiente externo. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o controle dele, né? O controle que eu estou usando nada mais é do que o meu aparelho Android aqui no caso. Essa foi uma coisa que eu percebi que, infelizmente não tem como dizer que não, mas o Android funcionou muito melhor para controlar o drone do que o meu iOS. Talvez seja pelo fato de que no meu iOS eu esteja usando já a versão do iOS 6. E uma das coisas bem ruins que aconteceram com a versão 6 foi justamente que essa visão que vocês estão tendo aqui da câmera, ela sumiu. Então foi um dos problemas que aconteceu na versão 6. Provavelmente o pessoal do drone vai lançar algum tipo de update para resolver isso. Mas até mesmo em distância eu já percebi que, não sei se o rádio do Nexus é melhor, do Galaxy Nexus é melhor, alguma coisa assim, mas eu consigo controlar o drone por uma distância muito maior através do meu Galaxy Nexus do que pelo meu iPhone. Mas, de qualquer forma, como é que é a interface aqui então que a gente tem de tela? É o que eu falei para vocês, eu estou enxergando aqui, é basicamente a mesma coisa que o meu drone está vendo lá, entre aspas, né? Então eu estou vendo a saída da câmera HD. Se eu quiser ver a câmera da barriga, eu tenho aqui um botãozinho de switch, que agora ela está escura, né? Até porque o drone está parado, então eu estou vendo basicamente escuro, que é o meu chão ali, embaixo dele. Mas eu volto daí facilmente para a câmera tradicional. Se eu tivesse com o meu plugzinho USB lá gravando, aqui tem um botãozinho de REC, que eu poderia apertar esse REC, ele começaria a gravar. No meu caso aqui, ele tentaria gravar aqui no meu aparelho, mas isso é uma coisa que eu já percebi que às vezes não dá muito certo não. Acho que por causa da transmissão da imagem, às vezes fica meio quebrado o vídeo. Mas com o USB, você aperta aqui o REC, a imagem fica perfeita. Funciona muito bem a gravação com USB. E aqui parece mesmo, são como se fossem controlinhos de joguinhos, né? Como é que isso daqui funciona? Esse lado de cá, que seria o lado esquerdo do aparelho, esse controle, ele é como se fosse um acelerador. Então, quando você apertar o acelerador, é mais ou menos como se ele travasse o seu acelerômetro e você poderia daí, inclinando o aparelho para um lado, para o outro, você controla a movimentação do drone. Então, o movimento é todo feito como se fosse mesmo um joguinho, que você consegue fazer aqui pelo acelerador. O segundo controlador, que é do lado direito, ele na realidade faz o seguinte: você pode usar para mandar o drone para cima ou para baixo, então ele alça um voo, né, mais alto. Tudo isso daí é configurável para você dizer qual é a altura máxima que você quer que o seu drone vá, tudo mais, se você tiver com algum receio. Mas você consegue então ir para cima e para baixo, e você consegue fazer com que o drone vire no próprio eixo. Então, sem sair do lugar, ele vira a câmera no próprio eixo, para você poder, normalmente, ter uma visão 360 graus, né, do lugar onde você está. Então, basicamente, esse é o controle que você tem. Aí você tem o botãozinho de take off, que é o que eu fiz ali com vocês logo no começo, que deu aquele problema todo ali, que fez o quê? Justamente faz ele sair e ligar e sair voando, né? Então ele, teoricamente, quando você está num ambiente próprio, ele sobe e fica paradinho ali no ar. E você tem a saída de emergência, que é um botãozinho vermelho bem aqui em cima, que se você apertar isso, ele basicamente desliga o drone no ar. Então desliga o drone no ar, é bom que você pegue, senão boa chance de ter um drone quebrado. E depois que ele está voando, esse botãozinho de take off, ele vira landing, que daí você pode apertar e aí ele faz uma aterrissagem suave. Então ele realmente vai descendo daí pouco a pouco até que ele para no chão. Então ou seja, basicamente é um voo totalmente automático, né? Então o controle automático do drone é o que está fazendo todo o voo praticamente. Agora, a parte boa é que a gente faz justamente a parte interessante, que é fazer ele de um lugar para o outro, como se fosse um carrinho de controle remoto. Então, você não precisa de grandes habilidades de controle de voo propriamente dito para conseguir controlar o aparelho. E na interface principal, o que mais que você tem? Então você tem o take off, né, que seria justamente para chegar na tela lá para fazer o controle.
E você tem daí ó, academia e AirDrone, você tem fotos e vídeos, você consegue fazer a atualização do firmware, então isso daqui é importante, eu tive que fazer já 2 vezes desde que eu peguei o drone na loja. Você tem jogos, né, que você tem para fazer, e você tem várias formas de demonstração para você poder brincar com o drone aqui, para aprender como é que faz para voar e tudo mais, ele te ensinando para você aqui. Então a aplicação é bem completa. Então realmente, se você gosta de voar, eu recomendo que o drone realmente é uma excelente compra. Ele tem um preço um pouco salgado, na realidade esse drone 2.0 ele sai por $300 e a versão 1.0 você ainda consegue encontrar nos Estados Unidos, que faz basicamente a mesma coisa, com diferença de que ele não tem nem a entrada USB e nem a gravação em Full HD. Então, isso é o que você teria então nesse caso. Depois de toda essa demonstração que eu vou fazer para terminar o Tecno Hour, foi justamente colocar um vídeo para vocês da comunidade do drone, né? Então eles têm na realidade a possibilidade de você submeter todos os vídeos que você faz lá para a comunidade, e eles fizeram um apanhado desses vídeos de forma então a criar aí os melhores vídeos de apresentação do drone, isso dos enviados pela comunidade. Eu vou terminar o Tecno Hour então com um desses vídeos, e daí vocês já têm uma ideia do quanto eu gosto desse brinquedinho, ok? Bom, então, meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o Tecno Hour de número 21, e falo com vocês de novo no próximo programa. Até mais, tchau, tchau.